Graça e paz, amados irmãos. Dando continuidade, falarei hoje da segunda parte do capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, versículos 30 a 50. No início desse trecho, vemos Jesus saindo e atravessando a Galileia, indo para um lugar que ele gostaria de ficar reservado com seus discípulos, pois ele estava ensinando a eles sobre a necessidade de sofrimento que ele passaria. Eles não entendem muito bem o que Jesus estava falando, diz as Escrituras, aqui no versículo 32. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você acha que eles deveriam pensar, sobre o que eles deveriam conversar ao ouvirem o que Jesus disse aqui, está relatado no versículo 31. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. O que será que deveria, depois de ouvir uma palavra de advertência, uma palavra de sofrimento que viria a Cristo, mesmo não entendendo muito bem, deveria ocupar os pensamentos e a conversa daqueles discípulos? A partir do versículo 33, a gente vê algo decepcionante, surpreendentemente decepcionante. Pois ao chegarem a Cafarnaum, Jesus pergunta sobre o que eles estavam conversando, e eles guardam silêncio porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Versículo 34. Então, diante de todo aquele sofrimento que estava para sobrevir sobre Jesus, também a esperança de que ele ressuscitaria, eles não entendiam muito bem, mas eles estavam preocupados em saber quem dentre eles seria o maior. E aqui a gente vê como aqueles discípulos refletem bem a nossa natureza humana, que muitas vezes, diante de uma situação realmente grave e importante, nos importamos com coisas tão pequenas. E aí Jesus ensina-os, no versículo 35, dizendo que quem quiser ser o primeiro deve ser o último e servo de todos. E para isso ele pega uma criança no colo. Alguns estudiosos dizem que possivelmente aquela criança era um dos filhos de Pedro. Imagina a cena, ele pegando um dos filhos de Pedro no colo. E também o Grant Osborne ele diz algo interessante, que as crianças pequenas, elas ali serviam como um exemplo de quem tem pouca honra ou prestígio na sociedade, porque as crianças não eram valorizadas, apenas toleradas, particularmente na sociedade judaica. Então Jesus pega aquela criança para mostrar que, aos olhos de Deus, nós devemos ter humildade. O Grant Osborne diz também: o êxito aos olhos de Deus requer humildade. Aqueles que buscam grandeza não terão coisa alguma. Então Jesus pega aquela criança e, de forma muito lúdica, com a sua sabedoria e também muito amorosa, até diante daquela conversa inapropriada dos seus discípulos, ele dá um grande ensinamento. E na sequência, João diz que viu um homem expulsando demônios em nome de Jesus, e ele, juntamente com os que estavam com ele, procurou impedi-lo. Jesus o adverte. Isso lembra um episódio que está numa das nossas leituras complementares de hoje, no livro de Números, capítulo 11, quando 2 homens, Eldade e Medade, começam a profetizar, e eles não estavam junto com os demais. Isso chega aos ouvidos de Moisés, e Josué está próximo, e Josué, num ímpeto, manda que Moisés proibisse aqueles homens de profetizar, e Moisés diz que não, que ele gostaria que todo o povo, todo Israel pudesse vir a profetizar. Então, o que nós vemos ali é que os discípulos de Jesus tiveram uma reação parecida com a de Josué, ainda auxiliar de Moisés, uma reação de ímpeto de querer deter um homem que estava profetizando em nome de Jesus, e Jesus diz que não deveriam fazer isso. O outro texto complementar que temos hoje, Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, preso, possivelmente em Roma, ele diz que alguns homens estavam pregando o evangelho por inveja, por vanglória, e ele diz que não repreenderia aqueles homens por aquilo, porque o evangelho estava sendo pregado. Então vemos aqui que, além de buscarem saber quem era o maior, eles também estavam tendo uma postura sectária, uma postura separatista, achando que eles, talvez por terem sido chamados e estarem caminhando junto com Jesus, fossem melhor do que outras pessoas que podiam estar profetizando em nome dele. Ainda sobre Filipenses, uma observação importante. Paulo não repreende os homens que estavam pregando o evangelho pela motivação errada, por inveja, por vanglória ou para trazer opressão a Paulo, que estava preso. Mas lá em Gálatas capítulo 1,
você vê, especialmente versículos 8 e 9, que ele condena veementemente aqueles que pregam o evangelho que é além daquele que era pregado. Então Paulo era tolerante com as motivações erradas, mas não com o evangelho errado. E aqui Jesus também não impede que aqueles homens expulsassem demônios em nome de Jesus, mesmo ele não estando junto com o colégio apostólico. E aqui nós vemos, irmãos, voltando ao que eu falava no início, que Jesus, ao falar de seu sofrimento, na seguida disso, você vê a soberba dos discípulos e o sectarismo deles. O reverendo Hernando Dias Lopes fala que Jesus está falando do seu auto-sacrifício e os seus discípulos falam da sua autopromoção, revelando bem a nossa natureza humana. Quantas vezes nós agimos assim? Nós valorizamos demais os nossos dons, os nossos talentos, ou a nossa denominação, ou a nossa igreja local, como se fôssemos os únicos que servem a Deus verdadeiramente, quando isso não é verdade. E é na parte final desse trecho que estamos refletindo hoje, Jesus dá uma palavra muito radical acerca daqueles que querem ser seguidores. Aqueles que desejam, nós que desejamos seguir a Jesus, não devemos ceder à soberba, não devemos ceder ao sectarismo, acharmos que somos melhores ou fazemos parte de um grupo melhor do que os demais, e devemos ser radicais para com o pecado. Versículo 42, ele diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Ou seja, falando dos falsos mestres. Você vê que Jesus valorizava isso também. E no versículo 43 ele começa a falar do pecado não vindo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se a nossa mão fizer tropeçar, a gente deve cortá-la, e por aí vai, falando do pé, falando de nós tomarmos cuidado para que não venhamos a brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado. E ele fala de um lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga, e aqui fazendo menção ao Geena, que era um grande lixão que no passado tinha sido usado para sacrifícios ao falso deus Moloque, e aquele lugar depois veio a se tornar um grande lixão e ficava com fogo constantemente. Jesus usa essa imagem para se referenciar ao inferno, que é uma realidade e sobre a qual Jesus falava constantemente. Então Jesus está mostrando a importância de sermos radicais para com o pecado. Um pecado que vem de fora e com o pecado de dentro. E ele conclui esse lindo trecho do Evangelho de Marcos falando do sal. E o sal, lá em Levítico 2,13, mostra que as ofertas deveriam conter sal, também em Ezequiel 43, 24. Em Mateus 5, no início do Sermão do Monte, Jesus fala que nós somos o sal da terra. O sal ele tem o papel de temperar, mas naquela época ele era muito usado para preservar dos alimentos se estragarem. Então, nós precisamos ser o sal da terra, pois a igreja, os discípulos de Cristo, eles impedem a sociedade de apodrecer e de entrar de vez na lama do pecado. Então, como temos sido seguidores de Jesus? Estamos mais preocupados com a nossa autopromoção? Estamos achando que os nossos grupos que o nosso grupo é melhor do que os demais? E como temos lidado com o pecado? Estamos radicalmente tirando o pecado de nossas vidas? Deixo para a nossa oração um belíssimo salmo curto, Salmo 131, que diz assim, um salmo de Davi: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Que Deus nos abençoe e que sejamos como crianças que dependem do Senhor com humildade e depositando a nossa esperança e confiança no nosso Deus.